Oi, turminha, bom dia, tudo certo? Vamos lá, eu vou terminar aqui aqueles exercícios que tinham faltado, né? Pra gente corrigir. Tô continuando, a gente tinha parado nos de que eram sólidos geométricos. Vamos corrigir aí rapidinho, né? Os que faltam. Rapidinho, entre aspas, eu sei que a prova tava longa e tal. Mesmo assim, tive alguns problemas, mas a gente vai resolvê-los, tá? Muita hora nessa calma. Esse exercício 7 ele pedia, falava com alguns objetos, né, passava por resfriamento, um tanque de resfriamento como indicado. Percebam que o que está cheio do tanque, no momento aqui, ó, corresponde a uma altura de 20 centímetros. Por quê? Porque é 25 total e ele está 5 centímetros abaixo do nível. E aí ele pergunta, ó, o que aconteceria com o nível da água se colocássemos um objeto de 2400? Não tenta fazer direto, erra. Por que a gente erra? Que é que nem um exercício que a professora colocou de pegadinha. Por quê? Até eu não consigo ainda fazer, tipo, às vezes direto, exatamente, porque quando você está falando numa unidade de metros, comprimento, ele tem uma dimensão. Quando a gente fala em metros quadrados, que é a área, né, que a gente faz, ele tem duas dimensões. Então, quando um objeto que você quer transferir uma medida de metros, entre aspas, para metros quadrados, a razão você tem que multiplicar ela por ela mesma. Ou seja, muda a perspectiva que você tem, como é que compara a área e metro. E piorou quando a gente vai tentar falar de volume, que é metros cúbicos. Você teria que elevar ao cubo. Então, de um jeito simples, só para vocês entenderem, imagine que você pegasse uma medida com alguma coisa com 2 centímetros. Se você for transformar no quadrado de 2 centímetros, esse cara ele vira 4. Deixa eu pegar um outro aqui, o de 2 é o único que dá o mesmo, né? Pode confundir vocês. Vamos pegar um objeto de 3, pra vocês entenderem melhor. Você eleva o quadrado, porque você vai fazer um quadrado de 3 vezes 3. Então dariam 9 centímetros quadrados. E veja, se você fosse fazer o cubo de 3 centímetros, é 3 vezes 3 vezes 3. Então daria 27 centímetros cúbicos. Ou seja, você percebeu aqui que não é multiplicar por 3, ele não é multiplicar por 2, ele aumenta mais, não é diretamente proporcional que a gente fala, né? Então você tem que tomar esse cuidado, que senão você cai nas pegadinhas e você erra. Por isso que sempre está fazendo questão de volume, faz da forma que você acha que vai ser demorado. Qual que é? Que é o certo. Calcula o volume inteiro, coloca o objeto de 2400 lá dentro, ele vai crescer um pouco mais, né? E aí sim você vai ter o volume total para calcular as novas medidas, tá certo? Então vamos lá, ó. Volume atual que ele tem. O produto das três dimensões, 40 por 30 por 20. Então é 40 vezes 30 vezes 20. Mas cuidado com as unidades, esse exercício aqui foi bem legal, não precisa mudar. E essa conta você multiplica só os números, ó, que estão na frente, e adiciona 3 zeros. 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. Então dá 24 com 3 zeros, 2.400 centímetros cúbicos. Quando eu adiciono os 2.400, eu vou somar aqui, ó, os 2.400, que é do objeto, certo? Quanto que a gente ficou no total, com o novo objeto que você colocou lá dentro? 26.400 centímetros cúbicos. Esse é o volume depois. Só que depois que você coloca um objetinho aqui dentro, de 2.400, vamos imaginar um cubinho, o nível da água vai se alterar. Vai subir um pouco, né? E aí você vai ter uma nova altura que você não sabe quanto que é. Vamos chamar de x. Só que desse novo objeto aqui que subiu um pouco o nível, eu conheço ainda a área da base, né? Que seria 30 por 40. Conheço a área da base, eu sei o volume que ficou, só basta calcular a altura. Então,
é só fazer, ó, o V depois, que a gente tem, depois que colocou o objeto, tem que ser o produto 40 vezes 30 vezes a altura que você não conhece, que é x, certo? Esse volume você já calculou, sabe que ele tem que ser 26.400, tem que ser igual a 40 vezes 30 vezes, deixa eu fazer a conta do 40 vezes 30, dá 12, 4 vezes 3 com os dois zeros, vezes x. Bom, passa o carinha para baixo aí dividindo, então o x vai ser igual a 26400, 6.400 dividido por 1.200. Vamos cortar aqui os zeros, ficou 264 por 6, né? Por 12, isso daqui vai dar, ver se dá para fazer direto, do 26 por 12 dá 2, 24, sobra 2, fica 24 por 12, 22 centímetros. Essa é a nova altura que ficou. Só que ele quer saber, é isso, o nível subiria 2 centímetros, né? Era 20, foi para 2. Isso que aconteceria com o nível de água. Então ele teria mais 2 centímetros. Beleza? Não é difícil, mas tinha que tomar cuidado aí com os detalhezinhos. Vamos para o 8. O 8 aqui, ó. Por não conseguir medir a altura de um cone, um trabalhador mediu sua geratriz, distância do vértice do cone até a borda. Vamos fazer aqui, ó, nosso conezinho de festa, né? Chapeuzinho, que não tá podendo, mas que a gente sonha, né? Um dia voltar. Aqui 25 centímetros. Mediu também seu diâmetro, do cone era 40. O que eu vou precisar é sempre o raio, então você já marca metade, que nesse caso aqui vale 20 centímetros. A cota aqui, né? O raio é de 20. E ele precisa saber da altura, né? A gente precisa da altura aqui. Veja que você formou um triângulo retângulo para calcular o volume dele. A gente não conhece. Bom, jeito clássico, Pitágoras. Ou, aos mais espertinhos, percebem que 25 é 5 vezes 5. 20 é 4 vezes 5. Essa é uma variação do que a gente chama do famoso triângulo 345. Triângulo 345 seria assim, ó, 5, 4 e 3. Não sei se a prof tinha comentado isso com vocês, mas esse triângulo aparece direto, como é o caso aqui. É só você multiplicar por 5. Ó. 5 vezes 5, 25. 4 vezes 5, 20. 3 vezes 5. De cara, eu já descubro que a altura é 15. Você economiza muito tempo no vestibular. E sempre cai esses triângulos, tá? Bom, ele pediu o volume. Quem quiser faz Pitágoras, dá o mesmo resultado. Do cone, área da base vezes a altura. Então é π vezes r ao quadrado vezes a altura. Lembra que espeta, sempre quando espeta, divide por 3, certo? Como π é 3, então ele acaba cortando aqui, né? Com esse 3. Ficou o raio, que era 20, então é 20 ao quadrado, vezes a altura, que é 15. Então, nosso volume aqui é 400 vezes 15, vai dar... Ó, faz só o produto dos números, ó. 4 vezes 15 é 60. E adiciona os dois zeros, fica mais fácil. Centímetros cúbicos, lembra que eu falei lá? 1000 centímetros cúbicos era 1 litro. Então esse volume dá 6 litros. Fechou? Pode já deixar em centímetro cúbico também, se tanto faz. Aqui para baixo tem alguma coisa? Ah, tem, mas aí eu acho que vem aquele da pegadinha que eu tinha comentado com vocês. Acho que é o 9, né? Se você perceber, a prova não estava impossível, mas estava trabalhosa, isso eu não vou negar. Acho que o outro é 12 e tal, não sei. Daqui a pouco a gente chega nele. Bom, isso aqui é o que dá trabalho.
Ele é fácil, mas dá trabalho, né? O 9, ó. Resolva pelo Cramer, nosso querido amigo determinante. A gente faz assim, ó, pelo Cramer, gente. A gente copia a matriz 1, 2, 3, 3, 1, menos 1, menos 1, 1 e 1. E copia a solução 0, 1 e 3. A gente calcula primeiro o desão para ver se tem solução, certo? Vou calcular ele aqui já, que é o determinante só das incógnitas, né? 1, 2, 3, 3, 1, menos 1, menos 1, 1 e 1. Bom, gente, a gente não praticou tanto o determinante 3 por 3, eu sei disso, mas a gente vai usar. Então a gente precisa de um jeito, sei o método que vocês acabaram aprendendo, ele pode confundir. Então vamos tentar fazer de uma forma que você diminua a chance, o risco de você errar, né? Então copia as duas primeiras, né? A regra de Starros, famosa regra de Starros, 3, 1, menos 1. E qual que é a estratégia? Perceba, começa sempre pelo da direita, né? Aqui do canto esquerdo superior, e faça as diagonais. Nunca copie tão coladinho, sempre tenta deixar um espacinho, porque senão depois fica tudo cruzado no meio e você não entende. Bom, o primeiro produto que a gente faz na diagonal aqui, ele vai pegar 1, 1 e 1. Você não vai ficar anotando para depois fazer menos, não. Você já resolve a questão daquela linha na hora. Entendeu? É assim, não tem que ficar voltando, depois fazer um caso separado, o outro, depois um menos o outro. Esquece. Sempre vai errar, assim. A chance de errar é muito grande. Então, quando eu coloco o maisinho, quando você está indo, é a ideia de manter o sinal. Que nem a gente estava fazendo 2 por 2. Então aqui, ó, ele fica 1 vezes 1 vezes 1. Dá 1. Já coloca ele lá. Não está errado. Ó, faz o do próximo, a linha. 3, 1 e 1. 3 vezes 1, 3. Vezes 3, 9. Eu vou fazer o primeiro com calma e os outros eu faço mais rápido, para vocês pegarem. O próximo, menos 1, você está vendo que eu já resolvi o sinal. Não tenho que ficar voltando na conta, no cálculo. Menos 1, 2 e menos 1. Certo? Menos 1 vezes 2, menos 2. Vezes menos 1, 2 positivo. E ele vai ficar com esse sinal para todo sempre. Agora, quando volta, você vai lembrar de trocar o sinal. Ou, como eu costumo falar, adicionar um sinal de menos na conta. Que nem aqui, ó, 3 vezes 2, 6 vezes 1, continua sendo 6. Como eu vou adicionar um sinal de menos, ou seja, você só troca o sinal, desse produto vai dar menos 6. Faz o próximo. Vai dar 1 vezes 1, 1. Vezes menos 1, menos 1. Troca o sinal, mais 1. Só isso. Quando volta, você tem que trocar o sinal. É a única coisa que você tem que memorizar aí. E fica muito mais fácil. Menos 1 vezes 1, menos 1. Vezes 3, menos 3. Troca o sinal, mais 3. Pronto. E agora é só fazer a continha que você tem aqui. Sempre dá para caçar gente para cortar. Então essa é a dica que eu dou. Quer ver? Ó? Você tem uns menos 6. Vamos ver se eu consigo formar 6. 1 com 3, 4 com 2, 6. Então tudo isso aqui corta. 6 com menos 6 cortou. 1 com 9, 10. Pronto, já tenho o desão. Aí agora falta dx, dy e dz. Então vamos lá para o dx. O dx é esse determinante, só que você troca a coluna do x por 0, 1, 3. Então 0, 1, 3, ele já vai mudar a cor aí. Depois fica 1, 2, 3, 3, 1, menos 1, certo? dy e dz.
Eu vou até fazer o... Vou deixar até para quem quer praticar isso daí que eu falei. 1, 2, 3, deixa eu só montar. Trocar aqui. 0, 1, 3. Aí por último fica menos 1, 1 e 1. E no outro ele já vai voltar aqui. 1, 2, 3. Aí você troca do Z, né? Na coluna do Z. 3, 1, menos 1. E o último 0, 1, 3. Coloca aqui. Pode treinar vocês aí para fazer. E aí vocês vão achar os valores aqui, né? Do dx, dy, dz. Deixa eu só caçar aqui aonde que eu tinha feito, que eu já vou colocar a resposta direta. Ó, voltando. Então, o valor do x, o dzão aí dele fica 10. Desses dois outros ficam menos 5 e menos 5. Então, o valor do x é dx sobre d, dá 1. O valor do y, dy sobre d, dá menos meio. Né? Já simplificando, 5 é metade do 10. E mais com menos dá menos. E o z, menos meio também. Então são essas soluções aí, tá certo? Veja que se você testar, dá certinho. Vamos pro 10. Deixa a luzinha subir aí. 10 a gente tinha feito, né? Que era só para descobrir o x. Então precisava calcular tudo. Apesar de quando você quer calcular só um, se não dá para combinar as equações para eliminar alguém, o ideal é que você faça Cramer. Porque o Cramer você consegue calcular uma variável de cada vez. Esse daqui é o que pega muita gente. Olha a pegadinha malvada. Porque ele fala 1 metro e precisa dobrar. Aí a conclusão lógica, que você faz a linearidade, lembra? Do volume. Você fala, eu tenho um cubinho de 1 metro, 1 por 1, 1 por 1. O volume dele é 1 metro cúbico. Logo, para eu dobrar, é só dobrar aqui, né? Errado. Se você dobra aqui, vai virar 2 por 2 por 2. Vira 8 metros cúbicos. 2 vezes 2 vezes 2. É 8 vezes mais do que você quer. Não é isso. Ele quer o dobro. O que o exercício está pedindo é qual vai ser o volume para que isso seja depois 2 metros cúbicos. Esse é o dobro. E aí você chama de x, x e x. Vocês viram? Se você faz linearidade aqui, você erra. Por isso que eu falo, você faz o desenho para você entender. Então, a nossa equação, na verdade, que a gente tem que resolver é que x ao cubo tem que dar 2. Ou seja, x vai ser igual a raiz cúbica de 2. Esse é o lado que você precisa. X tem que ser raiz cúbica de 2. Então, o nosso amiguinho aqui, você tem 1 metro, ele tem que virar raiz cúbica de 2. Ah, professor, como é que eu faço? Bom, você poderia fazer por aproximação, isso aí vai dar 1,40, alguma coisa assim. Não menos, porque é raiz cúbica, então dá 1,20 e tal. Mas o lado que ele está procurando é a diferença dos dois. Não dá para fazer, então fica a raiz cúbica de 2 menos 1. Essa é a resposta. Fica assim, tá? Mas você tem que tomar. Ah, professor, tá feia a raiz cúbica de 2. Não liga, isso aqui é um número. Se fosse, por exemplo, o número 3, você tem 1, precisa virar 3, faltam 2. A conta que você faz é 3 menos 1, certo? Ela continua sempre dessa forma. Seja o número que for, você faz a diferença de um para o outro, que nem no nível lá, no exercício do nível. Mas era bem que pegadinho isso aqui. Já vi exercício em vestibular assim, tá? Bom, o 12, aí ao invés de fazer... Lembrando, a gente dividiu a primeira
linha para ter um bom pivô. Continua da mesma ideia. Aí você tinha que fazer desse x para cancelar aqui o menos 2, desse para cancelar o 5, depois cancelar o y, que aí ele vai decaindo, né? Aí você, professor, você falou que ia fazer do jeito mais rápido. Vou fazer. O jeito mais rápido é transformando isso numa matriz. Assim, ó. 1, só que eu não vou fazer por Cramer. 2, menos... Essa matriz é mais rápido, mais fácil, só que você pode errar com mais facilidade. Então copie ela certinha as linhas, tá? Isso é até mais fácil para vocês entenderem. Só que aquela coisa, né? Não esqueçam que aqui é x, aqui é y, aqui é z. 2, só copia os números da frente. 5, 4, menos 3. Esse é o jeito que a gente faz na faculdade, que o computador também resolve, tá? Bom, por que ela fica mais fácil? Vamos ver. Lembrando o escalonamento, eu vou usar a primeira linha, primeira equação, para cancelar as de baixo. Mas quem vão ser os caras que eu preciso cancelar? Essa linha aqui, ó, esse menos 2 e esse 5, utilizando o pivô, que é esse cara aqui, ó, certo? Aí você tem que pensar na... Lembra que o cara que você está usando, você copia ele novamente inteiro. Então aqui, 1, 2, menos 1. Aqui, 3 pontinhos e o 1. Não vou copiar as de baixo, porque eu vou combinar essas linhas. Exatamente para poder zerar aqui e zerar aqui. Bom, como é que a gente faz a combinação? Do 1 para cancelar com menos 2, eu tenho que multiplicar por 2 positivo. Então, meu primeiro cara aqui, ó, a gente tem que multiplicar por 2. É que aqui eu fiz essa seta também, deixa eu apagar, pera aí. Já vai apagar aí. A primeira, você vai usar a primeira linha, fazer 2 vezes ela, copiar aí embaixo. E a última, para cancelar com 5, a gente vai multiplicar por menos 5. A primeira, né? Lembra que eu estou fazendo sempre em relação à primeira linha aqui. Beleza? E aí você tem que ir fazendo coluna por coluna. Então, ó, 2 vezes 1, 2. Soma com menos 2, deu 0, que era o que a gente queria. Zerou. 2 vezes 2, 4. Menos 2, ficou 2. Tá vendo como é mais rápido você fazer? 2 vezes menos 1, menos 2. Com 2, zerou. Olha que beleza. Tem 2, 0, fica muito mais fácil. 2 vezes 1, 2. Com 1 de baixo, 3. Ah, professor, por que você não ensina isso logo no começo? Porque é muito fácil você se perder nessas contas. Por isso que você tem que fazer primeiro os outros métodos, para depois ir para o método mais fácil. Não adianta tentar cortar caminho. Vocês vão entender melhor isso aqui porque vocês já fizeram os outros, tá? Não é que a gente não queira ensinar. Por isso que a professora ensinou no começo aquela coisa que você tem que separar as duas equações, fazer toda aquela contalhada dos lados, depois você economiza alguns passos, por último você usa a matriz, certo? Menos 5 vezes 1, agora a linha de baixo, lembra que você está usando sempre a primeira linha para cancelar as outras. Então, ó, menos 5 vezes 1 lá em cima, menos 5. Com 5 aqui de baixo, dá 0. Aí você copia aqui, ó. Continua. Menos 5 vezes 2 da segunda coluna, menos 10. Lá embaixo com 4, menos 6. Continua. Menos 5 vezes menos 1, 5 positivo. Com menos 3, 2. Menos 5 vezes 1, lá em cima, menos 5. Com 6, 1. Então, a solução aqui ficou igual a 1. Bom,
esse sistema que eu acabei de fazer, ele já está escalonado. Eu teria que usar... Aí você fala, eu não posso usar o 2 aqui agora, passaria para a próxima, né, para o y, para cancelar o menos 6? Até pode. Mas você já tem um 0 aqui. O ideal, na verdade, seria só trocar essas duas colunas do x e y e o meu sistema já vira uma escadinha já, né, bonitinha para resolver, tá certo? Eu vou fazer isso. Se você quiser, pode fazer, aí, mas eu posso trocar sem alterar. Só lembra que essa que era a coluna do x, do y e essa do z. Quando eu troco, aqui vai ficar y e aqui vai ficar z. Como se você trocasse aqui assim, ó, tá vendo? O z no lugar do y, o y no lugar do z. Só vou fazer essa troca. Sempre quando eu troco, eu gosto de colocar quem é quem lá em cima. Tem muita gente que faz direto. É aquela coisa, é mais fácil. Aí você quer fazer já mais rápido também. Aí depois pode errar. O x continua sendo x, ó, 1, 0, 0. Ficou meio feio aí, mas... Aí aqui o menos 1, 0 e 2, que eu troquei. E depois ficou 2, 2... 2, 2... e menos 6. Para não errar aqui. E aqui a solução ficaria 1, 3 e 1. Não mexi. Beleza? Tá quase do jeito que eu quero. Só falta mais uma coisinha. Só que como eu mexi, eu gosto de anotar. Então, aqui, lembrando, aqui é x, aqui é z e aqui é y. Deixa, não custa nada. Entendeu? Só para não errar depois. Já poderia vir resolvendo daqui. Só para ficar bonitinho daquele jeito escalonado que a gente gosta. Então eu vou passar a trocar linha. Quando trocar linha, não precisa mexer com as variáveis, né? É como se você colocasse essa equação para cima e essa para baixo. Não muda nada. Então aqui eu vou trocar a segunda linha com a terceira. Ah, professor, não poderia já resolver desde aqui? Que eu já tinha, que era 2y igual a 3? Pode. Só estou fazendo para deixar bonitinho, tá? A escadinha. E vocês verem que a gente pode ficar mexendo. É óbvio que se eu tivesse no vestibular uma coisa, eu já teria daqui da segunda já ia resolvendo. Não ia ficar perdendo tempo trocando tudo. 1, menos 1 e 2. E a solução é 1. Aí, aqui, como eu vou trocar essa linha, terceira vai virar a segunda. Então, 0, 2, menos 6 e 1. 0, 2, menos 6 e 1. E o 3 foi lá para baixo. E a linha que era de cima foi para baixo. Que é 0, 0, 2 e 3. Pronto, agora está a escadinha bonitinha que a gente gosta. Certo? Só lembrando que aqui é x, aqui é y e aqui é z. Opa, aí ó, tá vendo? Eu já ia errar. Aqui é z e aqui é y. Então, nesse sistema agora que eu deixei escalonadinho, ó, a escadinha aqui, ele virou, primeiro eu vou descobrir o y, depois descobrir o z e por último descobrir o x. E agora é só substituindo e resolvendo, né? Começa sempre pela linha que já tem mais zeros. Então aqui 2y igual a 3, y vai dar 3 sobre 2, passando esse cara para baixo dividindo. Copio a segunda linha, que é 2z menos 6y igual a 1. Substituo y, então fica 2z menos 6 vezes 3 sobre 2 igual a 1. Eu acho que vai ficar bonitinho, apesar de ter uma fração aí no meio, que dá para simplificar, né? O menos 6 com 2. Aqui fica 1.
E aqui dá 3, né? Fica menos 3. Então, menos 3 vezes 3 aqui dá menos 9. Essa conta fica 2e menos 9 igual a 1. Passa o menos 9 para cá. Então, é 2e igual a 1 mais 9. E aí vai ficar 2e igual a 10. Z vai dar 10 sobre 2, que é meio, que é 5. Já descobriu o z, 2 passou dividindo. Substitui na primeira linha agora. X menos e mais 2y igual a 1. Então fica x menos 5 mais 2 vezes 3 meios, que é o y, igual a 1. Vai dar para cortar. 2 com 2. Sobra 3. Então fica x menos 5 mais 3 igual a 1. Vai dar x igual a 1 mais 5 menos 3. Passando para o outro lado. Portanto, x dá 6 menos 3, 3. Essa é a resposta. Beleza? A gente vai treinar aí, tanto esse quanto o outro. Em sala pelo menos um. Depois a gente segue para os nossos conteúdos. Fechou? É isso. Até mais. Fui.